Bom, galera, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma semana e a gente vai fazer agora o trabalho de resolução dessas questões que foram colocadas na última aula. Vejam bem, nós temos aqui o primeiro deles, diz assim: numa construção de um muro são usados 1.200 tijolos, sabendo que um pedreiro tem que levar esses tijolos por parte. Mostre quantas viagens esse pedreiro levará esses tijolos, quando por vez só cabem no máximo 30 tijolos no carro de mão. Então ele vai dar várias viagens até levar todos. Então, na realidade, 1.200 tijolos, não é? Dividido por 30, que é a quantidade máxima que caberá na caçamba que ele estiver levando, dará 40. Então, serão necessárias 40 viagens para que ele leve 30 tijolos e que 30 tijolos vezes 40 resultará em 1.200, que é o valor geral da quantidade de tijolos. Então, no caso, aqui será a letra C. Então, essa é a resposta correta. Está aí o cálculo também, nessa parte branca. Não é 1.200 dividido para 30, 40. Certo? Sem muita dificuldade aí. Próxima questão. Segundo, tendo realizado uma compra de R$ 840 e pagando um aluguel de 1.200, tenho que dividir essas despesas, sai um errinho ali, em 3 vezes. Quanto pagarei por cada parcela dividida? Então eu vou somar os dois, questão simples também. 840 mais 1.200, né? Aqui, ó, 840 mais 1.200 dá um total de 2.040, e que 2.040 dividido para 3 prestações iguais resultará em 680. Mais uma vez, letra C é a resposta correta. Tá certo? Também sem nenhuma dificuldade nisso. Terceira questão. Tendo um divisor igual a 34, um quociente igual a 18, determina o dividendo tendo como resto o maior número possível. Veja, essa questão é uma questão puramente de partes da divisão. Então, se a gente for olhar o conceito de divisão, a gente vai ver que a divisão está dividida em 3 partes. Dividendo, que é o maior número. Divisor, que é o segundo maior número, que é quem divide o dividendo. Veja que tem um sinal de divisão aqui. Igual a quociente, né? Então, essas são as partes da divisão. E após realizada, vai ter também essa quarta parte aqui que nós chamamos de resto. Então, se eu sei que dividendo dividido por divisor é igual a quociente, nesse esquema aqui eu vou sair simplesmente substituindo. Bom, como eu estou atrás do divisor, do dividendo, então dividendo, essa parte aqui desce. Dividido por quem é o divisor? O nosso divisor é 34. No lugar de divisor eu coloco o número 34. Desço o sinal de igual. E o quociente é o resultado da divisão, que no caso foi o número 18. Então, está aqui feito o esquema, certo? E o resto, segundo o que pede aí, o resto, tendo divisor 34, quociente igual a 18, determina o dividendo, tendo como resto o maior possível. Quando o professor ensinou lá, pela TV Câmera, ele foi bem específico quando ele falou sobre essa questão. Ele disse assim, que quando se pedir um resto maior possível, o aluno tem que olhar quem é o divisor. Então, o divisor é quem? 34. Então, o resto sempre tem que ser um número menor do que 34, ou seja, o número que está antes de 34. Então, quem é que está antes de 34? 33, certo? E aí, o resultado é 34 multiplicado com 18 e somado a 33. Aí a gente vai achar o dividendo, que essa é a operação.
Então, 34 vezes 18 mais 33 deu 645. Então, 645 é o valor do dividendo. Porque para a gente achar o dividendo, a gente tem que multiplicar o divisor com o quociente e o resultado dessa multiplicação somar com o resto, certo? Então está feita aí a nossa terceira questão, que é letra A, que foi explicado pelo professor na aula da TV Câmera dessa passagem de divisão, e que eu coloquei esse vídeo inclusive aí explicando a aula passada, e também coloquei no WhatsApp para ser visualizado. Tá? Questão 4. Numa cesta há 12 dúzias de bananas. Tendo que repartir a quantidade de bananas em 9 caixas, quantas bananas serão colocadas em cada caixa? Fácil, porque uma dúzia é 12 e eu preciso colocar, né, em cada caixa a quantidade certa. Então, se uma dúzia é 12, então eu vou botar 12 dúzias vezes 12 bananas, cada dúzia tem 12, multiplicar 12 vezes 12 é quanto? 144, e a quantidade geral de bananas eu vou ter que dividi-la por 9. Então, 144 dividido para 9 vai ter 16 bananas em cada caixa, ou seja, vai ser uma dúzia com mais 4 bananas em cada caixa, porque uma dúzia é 12 e aí são 16 em cada caixa. Quinta questão. Qual será o resultado do dividendo que apresenta resto sendo igual a 15, quociente 8 e divisor o menor possível? Mais uma vez aquele esquema. Para eu achar o dividendo, eu preciso ter dividendo dividido pelo divisor igual a quociente. E vou substituindo. Como eu quero dividendo, eu desço. Divisor, o nosso divisor aqui, né? Ele é igual, deixa eu ver aqui, resto, ele não tem, né? Ele não tem ainda, porque a gente vai achar, certo? Quociente nosso é 8. Mas, como o resto tem a ver com o dividendo, então o resto é uma unidade a menos do que o divisor. Então, se o resto é 15 e eu não tinha o divisor, então quer dizer que o divisor tem que ser um número a mais do que o resto. Então, aqui, se é 15, o divisor tem que ser o quê? 16, que é o número a mais. E aí, para eu achar o dividendo, eu tenho que multiplicar 16 vezes 8 e somar com 15, que aí 16 vezes 8 com mais 15 vai dar 143. Então, é aqui a letra B, questão B, certo? Sexta questão. Uma escola recebeu uma caixa com certa quantidade de laranjas para a merenda das crianças. Essa quantidade foi repartida igualmente entre as 6 salas da escola, sendo que cada sala recebeu 35 laranjas e ainda restaram 5 laranjas na caixa. Quantas laranjas haverá inicialmente na caixa? Então, é o dividendo, porque o dividendo é essa certa quantidade, é a quantidade máxima. Então, um número foi dividido por 6, que foi a quantidade de salas, e resultou em 35 laranjas dentro dessas salas. E o resto, ainda sobraram 5 laranjas. Então, para eu achar quem é essa quantidade, aqui é o mesmo esquema do dividendo. Eu vou ter que multiplicar 6 vezes 35 e somar com 5. Então, 6 vezes 35 com mais 5, 215 laranjas, letra C. Certo, gente? Então, está aí feita a correção. Para quem tinha dúvidas, foram tiradas todas as dúvidas na nossa correção. E até mais.